Você sabe o que te impede de prosperar? Você faz tudo certo e vive patinando. Estuda, trabalha e nada funciona. O que realmente está te impedindo de prosperar hoje não é a crise, não é o governo, não é a sua história. O que trava a sua prosperidade hoje é o seu orgulho. Pode soar duro, mas eu vou te provar isso nos próximos minutos usando a minha história de queda, minha falência, reconstrução que vivi e o caminho da fé entre Águas da Prata e Aparecida, que foi realmente transformador na minha vida. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar uma decisão que, se você tomar hoje, começa a resolver o maior problema que trava a sua vida. Com essa decisão, você destrava o seu casamento, destrava o dinheiro, sua vida espiritual e principalmente o seu propósito e começa a transbordar na vida das pessoas que você ama. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você evita pedir ajuda e tenta resolver tudo sozinho? Se alguém te corrige, você se fecha, se justifica ou some? Você vive se comparando, sente inveja escondida, fica mal quando o outro prospera e você não. Você pergunta por que não eu? Você reclama de tudo, mas quase nunca olha para sua parte? Eu vivi anos assim, falido, devendo até a alma, com 3 restaurantes, vida espiritual fria. Por fora, eu parecia um cara batalhador. Por dentro, eu era um reclamão profissional. Culpei o governo, o sócio, a pandemia, a cidade, o passado, a família, menos a única pessoa que podia mudar a minha história. E era eu. Em 2024 eu quebrei. Perdi restaurantes, entrei em uma dívida milionária e fui para o fundo do poço. E foi ali que eu entendi, não era falta de oportunidade que me impedia de prosperar. Era o meu orgulho. Orgulho de não pedir ajuda, de achar que sabia tudo, de repetir a trilha do meu pai sem questionar, de jogar a culpa sempre para fora. Talvez você esteja exatamente aí. Trabalha pra caramba, mas a vida não manda. Vive cansado, endividado, irritado. Fala de Deus, mas vive como se tivesse que provar tudo sozinho. O nome disso não é vida difícil. O nome disso é orgulho. E eu vou te perguntar de novo: o que te impede de prosperar hoje? Vamos organizar essa pergunta? O que te impede de prosperar hoje não é falta de esforço, você já se mata de trabalhar, falta de inteligência, você sabe bastante coisa, e não é falta de oportunidade. Elas aparecem, mas não se sustentam. O que te impede de prosperar hoje é o orgulho agindo em 3 níveis. Primeiro, na identidade. Orgulho de identidade. O que é isso? Você não sabe de verdade quem você é. Então, tudo que falam te define. Por exemplo, um você não presta lá atrás virou uma trilha até hoje. O resultado, ou você se sente superior ou vive julgando. Ou se sente inferior e vive se escondendo. Mas nos dois casos o orgulho manda. Você está sempre centrado em você. O segundo, o orgulho emocional. O que é o orgulho emocional? Você não admite erro, não pede perdão e não volta atrás. Briga em casa para ter razão e não para ter paz. No trabalho, qualquer feedback ao que aconteceu é um feedback pessoal, é um ataque. Aí você até tenta tratar o seu caráter, mas o orgulho endurece o peito. Sem humildade não existe aprendizado, e sem aprendizado
não existe prosperidade. E o terceiro é o orgulho espiritual. O orgulho espiritual, o que é? Você diz que crê em Deus, mas vive como se tudo dependesse só do seu braço. Ou então, acha que Deus não te ama, que prosperidade é pecado, que você não merece. Orgulho também é isso. Achar que o seu erro é maior que a graça de Deus. Então, você insiste em se salvar sozinho. Não deixa Deus ser seu pai. O que a minha queda me ensinou sobre orgulho? No caminho da fé, com a mochila nas costas, eu vi o meu orgulho sendo quebrado na marra. No dia 1, eu quis ser o herói. Saí em jejum, sem planejamento, sem água suficiente, quase desmaiei na serra. Na hora, eu queria chamar isso de provação espiritual, mas a verdade era simples. Foi imprudência e orgulho. Deus usou a estrada como espelho. Não era o caminho que estava me humilhando, eram as minhas escolhas. A mesma coisa que acontecia nos meus negócios. Eu ignorava conselho, inflava meu ego, fazia do meu jeito e depois chamava o tombo de injustiça. E ali caiu a ficha, porque a estrada não humilha, ela devolve. Se eu entrego imprudência, eu recebo alerta. Se eu entrego humildade, eu recebo ensino. É assim também com a vida financeira, com o casamento, com um propósito. No livro As 7 Trilhas do Propósito da Prosperidade, que vai ser lançado em julho, que é o meu livro, eu explico os 2 tipos de orgulho. Primeiro, o orgulho autêntico, que é aquela alegria silenciosa de cumprir o que se prometeu, aquela satisfação de crescer, aprender e servir. Esse orgulho traz estabilidade, liderança saudável, generosidade. E o segundo, o destrutivo, que é o orgulho que está travando a sua prosperidade. É quando você não pede ajuda e tenta carregar o mundo sozinho. Não admite erro e sempre tem uma desculpa pronta. Culpa o sistema, a família, Deus e nunca olha para a própria parte. Vive se comparando, sentindo inveja, sabotando seus relacionamentos, seu trabalho e até a sua fé. Enquanto esse orgulho mandar em você, a sua vida vai continuar parada, mesmo você se matando de trabalhar. O problema é que a maioria está alimentando o orgulho destrutivo e chamando ele de jeito de ser, sou assim mesmo. E aí a pessoa diz que quer prosperar, mas não aceita um feedback, não investe em conhecimento, não muda nenhum hábito, não honra o processo. Isso não é luta, isso é orgulho travando a prosperidade. Agora, qual é a decisão que, se você tomar hoje, começa a resolver o problema do orgulho e destravar a sua prosperidade de vez? A decisão é simples de falar e difícil de fugir. Você tem que decidir ser 100% autorresponsável pela vida que vai levar a partir de hoje. E o que isso significa na prática? Parar de culpar, parar de se justificar, parar de se fazer de vítima, assumir: eu criei essa realidade com os meus pensamentos, minhas atitudes, minhas escolhas e meus hábitos. E se eu criei, com a graça de Deus, eu posso recriar, eu posso transformar. Quando você toma essa decisão com verdade, você pede perdão sem mas. Você pede ajuda sem vergonha. Você ouve feedback sem se ofender. Você muda hábitos sem ficar esperando o milagre. E aí o orgulho perde o trono, porque o orgulho não sobrevive num coração que assume responsabilidade, se humilha diante de Deus e decide construir uma vida que transborda. Na mentoria As 7 Trilhas do Propósito e da Prosperidade, eu te conduzo passo a passo a desmontar esse orgulho que te impede de prosperar. Já na primeira trilha, entramos fundo nos sentimentos que moldam a sua vida: orgulho, perdão, gratidão.
Você aprende a colocar o orgulho na gaveta, liberar perdão e treinar a gratidão. Sem isso, seu coração fica pesado. E pesado, ninguém prospera. Na segunda trilha, falamos sobre sabedoria emocional. Identidade, habilidade, limite. Você aprende quem é de verdade, do que é capaz e até aonde se permite ir. O orgulho perde força quando você sabe quem é em Deus. E essa é só uma amostra de todo o caminho que percorremos juntos. Agora responde para você mesmo. O que te impede de prosperar hoje? É mesmo falta de oportunidade? Ou é o orgulho de pedir ajuda, de aprender, de mudar, de voltar atrás? Se doeu, é um bom sinal. Orgulho odeia ser desmascarado. Mas é exatamente aí que começa a cura, a prosperidade e o propósito. Escreve aqui nos comentários orgulho se você reconhece que isso trava a sua prosperidade hoje. E se você tiver ainda mais coragem, completa. Preciso melhorar o orgulho nessa área, no relacionamento, na vida, onde for. E por último, manda esse vídeo para alguém que você ama, mas que você sabe que está travado por orgulho. Se você quer ir além desse vídeo, se você quer um caminho guiado para vencer o orgulho que te sabota, curar sentimentos, reprogramar crenças, alinhar fé, propósito e prosperidade, eu criei a mentoria que pode transformar a sua vida, que é as 7 trilhas do propósito da prosperidade. São 14 semanas. São 14 semanas comigo, passo a passo, aplicando tudo isso que eu vivi na pele, da falência à reconstrução, do fundo do poço ao caminho da fé, de uma vida de aparência para uma vida que transborda. Faz o seguinte agora, clica no link da descrição, na descrição desse vídeo para entrar na lista de espera da próxima turma. E lembra, o que te impede de prosperar hoje não é o mundo lá fora, é o orgulho aí dentro do peito. Mas o mesmo Deus que te mostra isso, te dá graça para mudar. Se você colocar o orgulho na gaveta e der o próximo passo, ele te mostra um caminho para viver uma vida que transborda.